Bom dia, boa tarde, boa noite, no caso, boa noite não, tô gravando isso, eu sou o Mola e eu vim aqui ensinar como criar o seu inseto inimigo barra NPC no meu sistema de RPG de Hollow Knight, as ruínas de Nestor Gloom. Então, a primeira coisa que temos que fazer é escolher o nome e o tipo do nosso inseto, no caso, o meu vai ser um cadáver de pulga. Então ele é só um cadáver ambulante por aí que já é afetado pela infecção. A segunda coisa que temos que fazer é escolher o tamanho do inseto. Os insetos inimigos barra NPC são afetados pelos bônus de tamanho igual aos tiers. Então, da mesma forma que o inseto médio ganha mais um instinto e mais 2 de vida, o seu inimigo barra NPC também recebe. A próxima coisa após escolher o tamanho do inseto é escolher a ameaça dele. A ameaça representa de que forma ele pensa e age. No caso, eu escolhi impulsivo por causa que faz parte da tabela de ameaças bem aqui que eu fiz. Que no caso dá mais um de instinto pra ele. Então ele já começa com 2 de instinto. E ele tem mais 2 em testes envolvendo reflexo e esquivas, o que é bom pra colocar bem aqui. Mais 2 em testes de reflexos e esquiva. Ok, agora temos o grau de infecção. Grau de infecção representa o quão infectado e perdido mentalmente o inseto está. No caso, eu escolhi o grau de infecção 4, já que ele é praticamente um cadáver ambulante. Então, como ele está no grau 4, ele é imune a medo e efeitos mentais, mas ele tem menos 1 em defesa e esquiva. Então, deixa eu... Pronto, bem aqui corrigir, ótimo. E ok, após escolher o grau de infecção do nosso inseto, que dá um certo buffzinho pra ele diferente, a gente vai mexer nos atributos do nosso querido inseto. Todos os atributos deles começam em 0, e você só tem 2 pontos pra distribuir entre eles, então tem que escolher sabiamente onde colocar isso daí. Então eu vou colocar um ponto de força bem aqui, e um ponto de vitalidade bem aqui. Ok. Após isso, os outros vão ficar com 0. E a próxima coisa a se fazer é ver a nossa querida tabela de monstros. A gente vai ter que decidir que tipo de inseto o nosso inseto vai ser. Se ele vai ser um inseto fraco, comum, corrompido, que no caso é o meu. Também tem mini boss e boss. Isso daqui é só uma tabela de exemplo para auxiliar vocês a criar um inseto. Mas no caso o meu é corrompido, então ele vai ter entre 14 a 18 de vida. Então eu vou escolher 16. No caso, como ele tem 2 de vida bônus, ele vai estar com 18. E ok, pontos de alma não é você que escolhe, você terá que rolar um dado, infelizmente. Que no caso é um D6 mais 1. E eu irei rolar bem aqui o dado. E caiu 2. Tá, eu tirei 1. Que delícia, não é mesmo? Eu tirei 2. E agora vamos para os sub-atributos deles. No caso, defesa e esquiva é diferente dos nossos queridos players, que no caso defesa representa o quanto os players precisam tirar no dado para acertar um inseto, e esquiva representa praticamente a esquiva dos insetos, que eles também conseguem rodar para esquivar se eles tiverem, como é que fala, se eles não estiverem completamente afetados pela infecção. Mas para esquivar, o seu inseto precisaria ter 3 de agilidade. Então é meio cagadinho, meio difícil dele poder esquivar nessa bodega. E ok, defesa. Temos na nossa tabelinha bem aqui o tipo de defesa que o nosso inseto corrompido teria. Que no caso é de 8 até 10. Então eu vou escolher um 9, que é o meio termo. Ah, no caso... eu acho melhor 10 por causa que ele tem menos defesa por causa do grau de infecção. Então ele já tem 9. Enquanto esquiva ele tem 0, já que ele não consegue esquivar. Arquétipos. Se o seu inseto for consciente e não completamente tomado pela infecção, você consegue escolher 2 tipos de arquétipos para ele. Mas também tem como escolher arquétipos envolvendo batalha para o nosso querido inseto corrompido, que é o que eu vou escolher. Que no caso é combate e carapaça. Ok. Então deixar os 2 marcados bem aqui.
E também temos que decidir o local de encontro do nosso inseto, caso você queira colocar onde ele pode ser encontrado, tipo, sei lá, em locais fúngicos do tipo. E ok, após escolher o local de encontro do seu querido inseto, nós temos que escolher a base de combate dele. E o que seria a base de combate? Os ataques normais, mágicos e especiais dele. Nham, 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 nham. Aqui tem uma tabela de que tipos de ataques o seu inseto pode ter. Que no caso, o inseto fraco ele só pode ter um ataque normal, mas ele não pode ter um mágico ou especial. Enquanto o meu inseto corrompido ele pode ter 1 a 2 ataques normais e um ataque mágico. Ataques normais são apenas ataques comuns que são facilmente desviáveis ou bloqueáveis, que é usado a maior parte do combate pelos insetos. Enquanto ataques mágicos são ataques que exigem mais do inseto e que é mais dificultoso de desviar, e não tem como bloquear, tecnicamente. E ataques especiais são aqueles tipos de ataque que mini-boss e boss sempre tem, que é pra dificultar o player mesmo na vida. Normalmente eles gastam PA, mas eu recomendo você usar a finalidade de recarga. Por exemplo, o seu inseto ele usa um ataque especial. Ele só pode usar esse ataque especial depois de 2 turnos de espera. É muito legalzinho esse tipo de mecânica. Então ok, o meu inseto corrompido ele pode ter até 2 ataques normais e um ataque mágico. Eu vou dar só um ataque normal pra ele. Eu vou inventar algum tipo de ataque. Ele é um cara da pulga, então... mordida sangrenta, talvez. E ok, eu tenho uma base de dano. Uma base de dano dependendo aqui do que quanto de dano o nosso inseto corrompido pode dar. Que é de 3 até 4, então eu vou dar um D4 de dano. Eu ainda tô melhorando o sistema, então vai ter muitas mudanças e esse vídeo provavelmente vai ficar pra trás, o que é triste. E ok, temos ataques mágicos também. Que eu posso procurar... não, é só inventar mesmo, só inventar um ataque mágico igual eu inventei o ataque normal. Deixa eu pensar no ataque mágico pra esse querido aqui. Injetar infecção. Já que tecnicamente ele dá uma mordida, ele pode injetar infecção no nosso querido inseto. Ai, é tão bom analfabetismo. Ok, aí temos que dar uma descrição pro nosso querido ataque. Ok, causando envenenamento. Então, no começo de cada um dos turnos, esse inseto ele vai tomar 1 de dano. E aqui eu tenho que colocar a duração do nosso querido ataque. Ok, pronto. E agora temos ataques especiais. Que no caso o nosso inseto ele não vai ter, infelizmente. Já que ele é um inseto corrompido comum. É verdade, eu tenho que decidir quanto de PA ele gasta com isso. Eu vou falar que ele gasta 1 PA, já que ele só tem 2 pontinhos. Basicamente ele não consegue recuperar PA. Então ok. Uma coisa que o nosso inseto tem que ter é obviamente uma fraqueza. Se o seu inseto ele não for um mini boss ou um boss, ele necessariamente não precisa ter uma fraqueza. Mas se for mini boss ou boss, ele obrigatoriamente ele tem que ter. Principalmente se ele tiver um ataque especial. Uma coisa que eu acho muito legal de se fazer é que quando o boss use um ataque especial, ele não seja esquivável. Então da primeira vez que ele use, seja, como é que fala? Tem uma DT mais alta pra ele esquivar. Enquanto na segunda vez que ele atacar, a dificuldade diminui um pouco, já que vocês já conhecem o ataque, já que Hollow Knight é sobre padrões. É sobre aprender os movimentos do seu inimigo, então é algo legal. Então ok, eu diria que por último nós temos as nossos queridos drops e recompensas que o nosso boss pode dropar.
Então, no caso, esse bicho aqui não dropa bodega nenhum, já que... Ah, não, se bem que ele pode dropar uma coisa, né? Ele é um inimigo difícil. Deixa eu pensar o que ele pode dropar aqui. Nham. Deixa eu pensar. Dois pedaços de carapaça. Não, 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 não. Não, não, sim, sim. Ei. Eu ainda tô pensando em mudar o nome da moeda desse RPG, já que é carapaça, mas tipo... É que tem o arquétipo carapaça e a recompensa que é a moeda carapaça. Aí pode ficar